pode falar bem de nós, e esse bem que se fala a nosso respeito, às vezes, como eu disse antes, não corresponde ao nosso caráter. Alguém diz, fulano é um bom homem, é uma boa mulher, é uma boa pessoa, até conhecer aquela pessoa de perto. Isso é reputação, é o que você acha que eu sou. Caráter é que eu sou na realidade. De verdade, é o que eu sou internamente, que vai expressar através da minha reputação. Mas nem sempre a minha reputação reflete o meu caráter, porque a reputação pode ser maquiada, ela pode ser representada de uma forma enganosa, dando o caráter para que as pessoas falem bem ao nosso respeito, não sabendo quem de fato eu sou ou que nós somos. Então nós recebemos testemunho das pessoas. As pessoas comentam através das nossas ações públicas, porque as ocultas só desconhecem. As pessoas falam bem de nós pela uma ação e às vezes querem nos definir por causa de uma ação que não é suficiente para nos definir. Mas nós criamos conclusões e interpretações a respeito da conduta do nosso irmão, do nosso semelhante, do patrão, da patroa, enfim. E por isso recebemos testemunhos, bons testemunhos, verbalmente das pessoas ao nosso respeito. Agora, o difícil mesmo é as pessoas que convivem com nós, com a gente, falar a mesma coisa que as de fora falam, mas mesmo assim, os de dentro, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, pode ainda se confundir, não interpretar, não saber de tudo, pois não tem como saber de todas as coisas. Mas mesmo assim, isso pode acontecer. Agora, receber um testemunho ao nosso respeito, da própria boca ou dos lábios do nosso Deus, isso já é um desafio. Porque Ele conhece nossas intenções, Ele conhece os pensamentos, Ele conhece as emoções, Ele conhece os sentimentos, Ele conhece o mais profundo, Ele sabe das coisas ocultas, Ele sabe do nosso passado, Ele sabe do nosso presente, e Ele sabe também do nosso futuro, Ele conhece todas as coisas. Esse Deus, que sabe das intenções, sabe o seu motivo de estar aqui nessa noite, Ele sabe quem cantou, Ele sabe quem cantou em louvor, Ele sabe quem veio para buscar Ele, Ele sabe quem veio buscar alguma coisa da parte dEle, que não é a mesma coisa. Repito, Deus nessa noite sabe o mais profundo do nosso ser, e sabe quem veio buscá-lo, e sabe quem veio buscar alguma coisa, e quem veio buscar Ele. Mas o que mais importa é não aquilo que você quer de Deus, apesar de poder pedir. O mais importante é você buscar a presença do próprio Deus para a sua vida. E quando Deus dá um elogio falando para Satanás, falando de Jó, Ele não fala de uma reputação vazia, de algo em que as pessoas achavam a respeito dele, de algo que era representativo, de um ato cultural ou cultual, de uma profissão, de algo supérfluo que eu posso maquiar, que eu posso simular.
Deus começa então a elogiar algo que não pode ser produzido por uma vontade humana para enganar alguém, mas vai além, falando do profundo do nosso ser. A gente se contenta com o elogio das pessoas. Você que dá aula, como você fica contente quando no final alguém diz assim: olha, que aula maravilhosa. Você que prega, que pregação poderosa. Você que rege, você tem todo um jeitinho para reger. Você que fica na porta, como você é um bom recepcionista. Você que toca, parece que o seu dedo tem mágica. Você gosta, a gente gosta. Mas isso não reflete o que somos. Isso reflete o que fazemos. O que Deus disse para Jó não é o que ele fazia, mas o que ele era. E que é isso que é o mais importante. Receber elogio das pessoas é fácil. O difícil é receber testemunho do próprio Deus. Tem observado o meu servo Jó? E Deus não poderia falar algo que não fosse verdade. Primeiro, porque Deus é verdadeiro, jamais pode mentir. Não mente. Segundo, que se Deus falasse algo a respeito de Jó que não fosse verdade, Satanás ia retrucar. Não, você se enganou. Eu percebi, eu discerni, eu examinei, eu vi, já enxerguei, já escutei. Você se enganou. Ele não é tudo isso. Mas percebe que Satanás não questiona Deus a respeito daquilo que Jó era, do que Deus diz. Então ele começa dizendo: disse o Senhor Satanás, observaste o meu servo. É interessante que Deus vai falando: observaste o meu servo. Olha que honra Deus dizer, ele é o meu servo. Deus não disse coisas comuns. Observaste aquele homem, observaste o Jó. Não, observaste o meu, pertence a mim. Então ele vai dizendo, porque ninguém, pelo menos naquele momento, naquele tempo, naquele período, ninguém existe, não há ninguém semelhante a este homem. Homem que é sincero, que é a ideia de ser genuíno, puro, verdadeiro, e que não há rachadura. Diz um conto que não sabemos se é verdade, se é uma mitologia, mas a ideia de sincero, na Bíblia Revista e Corrigida, porque outra versão pode chamar de íntegro, como a ideia de algo sem pintura para esconder algo, sem maquiagem. As pessoas que trabalhavam com cerâmica e mármore, segundo alguns dizem, quando tinha uma trinca, uma rachadura, eles maquiavam, ficava tudo bonitinho. E aquela cera que as pessoas colocavam dando aquela maquiagem, só através de alta temperatura que se descobria. E algumas pessoas, não sabendo disso, levavam para casa, e quando ia usar aquele recipiente, descobria pela temperatura que tinha rachadura. Ou seja, está falando que ele não tinha rachadura encoberta, que ele não tinha algo que estava se escondendo das pessoas, porque de Deus ninguém consegue esconder. Então aquilo, o sincero, é aquele que é verdadeiro, genuíno. O que é na frente é atrás. O que é diante dos homens é também diante de Deus. Então Deus fala algo muito profundo. Um homem que é sincero. É o próprio Deus que está dando testemunho. Preste bem atenção. E isso é maravilhoso. Porque não vem dos homens. Uma das qualidades que, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando tem a escolha de alguns homens que nós entendemos ali como a constituição dos diáconos, na igreja, ali no início, é que fosse cheio do Espírito Santo, de fé e de boa reputação. Aquilo que, para que não fosse rejeitado no seu
entre as pessoas. Então, uma das qualidades era reputação, que é o que os homens enxergam, o que os homens veem. Mas Deus vai além, porque reputação, como eu disse antes, você pode maquiar, representar, simular, mas quando se fala de integridade, quando se fala de sinceridade, é aquilo que nós somos na essência, é aquilo que faz parte do meu ser. Quem eu sou para com Deus corresponde o que sou para com as pessoas, ou o que sou com as pessoas corresponde o que sou para com Deus. E é um desafio para nós, porque o inimigo está de olho em nós o tempo todo. A Bíblia nos diz que o diabo, nosso adversário, vive rodeando ao nosso derredor, ou ao redor, que significa a mesma coisa, ao redor ou em derredor, procurando quem possa tragar, vasculhando a nossa vida. Um ser extremamente inteligente e sagaz, observando o tempo todo. E para esse ser, Deus fala, ele é sincero, não há engano neste homem, não há mentira neste homem. Aí a gente reflete, voltando para nós, porque a gente fica admirando. Jó foi, quem sou eu para ser que nem ele? A Elias, Daniel e outros, quem somos nós? Que dirá de nós? Mas a gente precisa voltar para o nosso ser e entender o seguinte: o que Deus falaria ao nosso respeito? Porque a gente fica analisando o que Deus acha do outro. A gente imagina que a ótica de Deus é parecida com a nossa. Eu acho que Deus se agrada do José, da Maria, do Antônio, do Pedro, porque ele é assim, assim. Mas isso pode ser apenas reputação. Agora, o que Deus acha não é o que a gente representa. O que Deus acha é o que nós somos, porque diante dos olhos de Deus, nós somos transparentes, não dá para se esconder. Então a gente ocupa tanto em buscar a aprovação das pessoas, que a gente acaba recebendo reprovação da parte de Deus. Nós não podemos perder a nossa reputação, mas primeiramente devemos nos ocupar com o nosso caráter, que é aquilo que faz parte da nossa vida interna, de quem verdade somos. É isso que Deus se interessa em enxergar em nós. O que Deus espera de nós. A segunda coisa, ele diz assim, olha: por que ninguém há na terra semelhante a este homem? Sincero, reto. O reto é aquele que vive de acordo com as regras, com a lei, com as normas, sem preconceito, justo, correto, alinhado, que vai na mesma direção, que não tem oscilação. É aquela pessoa, como nós costumamos dizer, o pastor até usou hoje de manhã aqui, de palavra. Jesus, quando estava falando a respeito do não jurar, em que era um hábito naquele tempo, no dia de Jesus, se jurar para autenticar as suas palavras, para dar veracidade nas suas expressões. Então se jurava pela cabeça, se jurava pelo céu, se jurava pelo trono de Deus, se jurava por muitas coisas. Então Jesus disse, olha, chega disso. Você não precisa jurar por nada para que alguém acredite nas suas palavras. Basta simplesmente dizer sim, sim, não, não. O que você fizer a partir daí para que alguém acredite nas suas palavras é de procedência maligna. Você não precisa jurar para que alguém acredite na sua palavra. Basta dizer com a sua boca o que corresponde ao seu coração. Seja reto sem variação.
Então nós percebemos que Deus observa algo, característica que muitas vezes a gente começa a se comparar com esses homens e a gente acha impossível alcançar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Como diz o apóstolo Paulo, não que sejamos capazes de sermos alguma coisa ou de fazer por nós mesmos, pois a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então a gente começa a querer ser reto, ser íntegro, com nossos esforços teológicos, nossos esforços culturais, regionais, familiares, escolares, seculares, a gente religiosos, sem depender da ajuda de Deus, moldando o nosso interior. Eu quero dizer para os irmãos, tudo isso que eu falei para vocês antes, vários tipos de dedicação e esforços, a gente vai apenas maquiar, mas para sermos o que precisamos sermos, é só com a ajuda do grande Deus, operando dentro do nosso coração. É só com a ajuda dele. Porque ser religioso, a gente aprende a técnica de ser religioso. Sem um imitador de alguém infiel, a gente aprende. Eu conheci uma moça em São Paulo, conheci de vista, assim, congregava juntamente com a gente, numa igreja pentecostal, isso em 96, 97, se me fala a memória. E ela congregava numa igreja, uma das igrejas que mais a gente sabe que ora, que a gente pelo menos orava aqui no Brasil. Uma igreja grande que trabalha muito com cura, milagres, essas coisas todas. Uso e costume, era bastante rigorosa essa igreja, agora deu uma aliviada. E a moça congregava numa congregação local, e no trabalho de oração ela dobrava o seu joelho e orava igualmente todo mundo. Muitos trabalhos na sede dessa igreja, tinha aquelas caravanas de ônibus, a moça estava junto, cantava na mocidade, ela tinha aí uns 30 e tantos anos, na época ainda, solteira, o pai e a mãe tinham oportunidade, assim como ela também, cantava, batia palma, naquele ânimo todo. De repente, a mãe dela morre, ela juntamente com seu pai, quase que automaticamente volta para o catolicismo para adorar as imagens. E aí quando a gente ficou sabendo, minha esposa e eu, a gente foi conversar com ela. E ela disse para nós que nunca tinha se sentido bem na igreja evangélica. Em outras palavras, ela deu a entender, eu fiz tudo isso, era decente, tudo o que um cristão daquela igreja fazia, inclusive até fora do culto. Mas ela nunca tinha tido um encontro com Jesus. Eu estou falando de reputação. A gente imaginava, era uma moça exemplar. Mas ela confessa com seus lábios que não era real o que a gente via nela. Conheci um moço também, baixista, muito animado. Fazia parte de uma banda da Assembleia de Deus Madureira, onde a gente congregava também na Zona Sul de São Paulo, um pouco depois dessa história, da igreja onde eu congregava. E aquele moço era o mais sacudidão ali, ó. Línguas estranhas, aquela coisa toda. E depois ele deu uma afastada e parou de congregar. E ele também confessou que aquilo tudo era insinuações, simulações que não correspondia. Ele falou com seus lábios que não era nada daquilo que a gente estava vendo na vida dele. Percebe até onde a gente pode ir? E quando essas pessoas se afastam da igreja, a gente diz que ela se desviou de Jesus. Na verdade, não se desviou de Jesus. Ela nunca, nesses casos que eu disse, nunca tiveram um encontro. Pois se desviar, tem que sair de um caminho para ir para outro. No caso, eles nunca estiveram no caminho de Jesus. Então o que acontece? O ser humano
pode transparecer aquilo que Ele não é. Mas o Deus que tem os olhos de chama de fogo, Ele enxerga todas as nossas ações e sabe que o que a gente fala, se vem do coração ou é apenas coisas que saem da nossa boca para enganar as pessoas. Você está aqui nessa noite. Deus está vendo o nosso coração. E sabe que se a gente está aqui para o melhor, ou se estamos aqui para o pior. A Bíblia nos diz que aquele que espera em Jesus, em Cristo, só nessa vida, ele é pior dos infiéis. Então alguém pode se tornar pior do que o infiel, pelo fato de conhecer e não obedecer. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente das suas famílias, negou a fé e é pior do que o infiel. Jesus também disse. Paulo disse que na ceia, no contexto de Coríntios capítulo 11, alguns quando participavam da ceia, não era para melhor, mas para pior. Então o que a gente tem que fazer, pastor? Rasgar o nosso coração e não maquiar para Deus ou tentar fazer porque isso é impossível, e dizer para Ele, como diz o salmista: vê se há em mim um caminho mau, Deus, porque eu posso estar me afastando longe de Ti, mas na minha alma, a minha consciência turbulenta, corrompida, não me fazer perceber o quanto estou longe de Ti. E o que é que vai acontecer? Deus vai se revelar a você, porque se tem uma coisa que vai fazer a gente perceber o quanto distante estamos de Deus, é a presença do grande Deus em nós. Lembra do profeta Isaías? Ele não se tornou profeta a partir do capítulo 6 do seu livro. Leia a partir do capítulo 1 e você vai ver que ele já era profeta, mas ele não conseguia enxergar certas coisas na sua vida. Quando é um dia, ele está no templo, aparece então uma visão, o manto da glória de Deus enchendo aquele lugar. Naquela visão que ele estava tendo ali, a presença do próprio Deus. De repente os umbrais da porta começam a estremecer, e alguns seres que nós entendemos que seja anjo, apesar da Bíblia não chamar de anjo, mas entendemos que sejam serafins, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, dizendo: a terra está cheia da sua glória. Mas aquele profeta não estava no prumo, não estava na linha, não estava no esquadro, não estava nivelado à vontade de Deus. Ao invés dele glorificar a Deus, ele começou então a enxergar os seus próprios pecados. Ao invés de louvar o Senhor por causa da sua glória, ele começou a dizer: ai de mim que vou perecendo, e os meus olhos viram o Senhor, os meus lábios estão impuros, e habito no meio de um povo que é de lábios impuros. Também eu vou morrer, eu vou perecer. Por quê? Estava desalinhado. Ele não estava dentro do testemunho de retidão, assim como Deus fala de Jó. Observa que quando nós estamos vivendo alinhado à vontade de Deus, por exemplo, quando se fala que Jesus voltará a qualquer momento, quem aqui espera a volta de Jesus diz amém? A gente sente alegria, a gente deseja que esse dia chegue logo, ou a gente fica com escatofobia, que é fobia, medo dos assuntos das últimas coisas? O que a gente sente? Eu não sei você, mas eu já vi muitas pessoas ficarem preocupadas quando se fala que Jesus pode voltar ainda hoje. Porque logo naquele momento a gente tem uma percepção do nosso próprio estado, e ao invés da gente dizer hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, a gente fica preocupado por causa do nosso estado diante da presença do Senhor. Então a gente precisa refletir. Não se contente com aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Nós precisamos atentar: o que é que Deus acha de mim? O que é que Deus vê em mim?
Se Deus aparecer aqui diante dos meus olhos, aqui fisicamente, e conversar comigo, o que é que Ele falaria para mim? Do que sou? Porque falar o que a gente faz é simples. Você ora, você prega, você canta, você louva, você é dizimista, você é ofertante, e a gente fica contente com isso, mas isso não é um reflexo do que nós somos. Deus continua então dizendo: homens, repito, porque não há ninguém que nem ele, sincero, reto e temente a Deus. Este é o fundamento de tudo. O temor a Deus na Bíblia Sagrada não é um terror, como foi para Isaías. A presença de Deus deve nos alegrar, deve mexer com o nosso interior, trazer regozijo na nossa alma. Quem aqui foi batizado já no Espírito Santo? Levanta sua mão aqui, quem já foi? Veja coisa maravilhosa. Eu acredito que seja o dia que você mais sentiu, pelo menos na maioria dos casos, a glória de Deus, aquela presença. Você não ficou com medo, você regozijou. Algumas pessoas gostariam de continuar falando línguas estranhas até chegar em casa. Em alguns casos as pessoas continuaram, porque você sentiu aquela comunhão com o Espírito Santo. Só que quando a gente está fora da presença de Deus, a gente fica com medo da glória do Senhor. Um dia aconteceu na igreja que a gente estava, duas pessoas receberam o batismo no Espírito Santo, e eu estava comentando com uma membro da igreja a respeito do assunto, mas a pessoa não estava muito bem espiritualmente, ela não se sentiu desconfortável a respeito disso, ela não gostou do meu comentário, falando a respeito disso, começou a dar várias desculpas. Você percebe que aquilo não alegrou o coração dela. Mas quando você está alinhado à vontade de Deus e vê alguém recebendo essa glória, essa presença, o que é que você faz? Você se alegra também, você adora também, porque você está vendo ali um sinal da glória de Deus, e aquilo vai impactar o seu coração, ou pelo menos querer sentir a mesma coisa. Quando eu cheguei na última igreja que eu estava pastoreando em Santa, uma grande dificuldade com alguns irmãos, que sempre tinha uma reuniãozinha na porta da igreja com os porteiros. Antes de entrar para o culto, as pessoas sempre ficavam naquele converseiro, e a gente foi falando ali, Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, e foi falando, e a pessoa, alguns irmãos entravam, e depois de sentado, continuava naquele converseiro. Deu trabalho. Por quê? A gente percebeu que nós estamos num ambiente de culto, já começou o culto, especificamente para o culto, mas algumas pessoas não conseguiam temer ao Senhor, que é aquele sentimento de reverência, do respeito, porque nós estamos na presença de Deus, e na presença de Deus nós temos que tirar o chinelo dos nossos pés, assim como Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque onde tu pisa é terra santa. Se você vem adorar Deus no momento específico de adoração, então agora é momento de adorar. Não é hora da gente mascar chiclete, não é hora de ver novela, não é hora de fazer selfie, não é hora de ver o Facebook, o WhatsApp, não. Agora é hora de adorar a Deus. Ele é digno de ser adorado. Nós precisamos temer ao nosso Deus. Então Ele é sincero, Ele é reto e Ele é temente. Homem que tinha uma preocupação pela vida oculta dos seus filhos. Os seus filhos 10, já adulto, fazia festa no seu turno de dia e convidava as suas irmãs. Mas ele tinha preocupação, talvez exagerada ou não. Eu não sei a cultura dele na época, como funcionava. Não fica muito claro, mas nós sabemos que era bem antiga. E ele fazia, depois que passou aquelas festanças, ele fazia sacrifício em favor dos seus filhos. Vai que o meu filhos tenha pecado contra Deus em seu coração. Está vendo aí? Jó era íntegro, se preocupava não apenas com a sua integridade, mas com a integridade dos seus filhos. É isso, quem teme ao Senhor vela pela vida do marido, da mulher, dos filhos, porque isso é da vontade de Deus, meus irmãos. Vai que meus filhos tenham pecado
Por quê? Meu filho tem boa reputação. Eu não vejo eles fazendo nada de errado. Mas vai que eles tenham pecado no seu coração? Um homem temente. Testemunho dado pelo próprio Deus. Ainda no versículo 8. Temente a Deus. E desviando-se do mal. Nós podemos entender como um resumo das 3 qualidades do que fazia parte do seu ser: sincero, temente e reto. O que nós somos. Eu quero deixar frisado para vocês aqui: Deus se preocupa mais pelo aquilo que nós somos do que pelo aquilo que nós fazemos. E não pense que o fazer define o quem somos, que não é sempre assim. Tem maçã que é tão bonitinha, algumas recebem até a maçã do amor. Já viu? Aí você compra aquela maçã, eu não sei se eu já comprei alguma, mas que você dá uma mordida, só por fora que é doce. Por dentro não é aquela maçã do amor, é coisa nenhuma. Amor de quem vendeu, mas de quem comprou, nem sempre. Então, aquela beleza dela não define quem ela é. Então, o nosso foco é o que Deus acha de mim. Porque isso é interessante, que combina com a expressão que Paulo fala sobre o período da ceia. Ele diz assim, cada um examine o seu marido antes de tomar ceia. Cada um examine a sua esposa. Examine a sua família. Examine o irmão do grupo. Vou tomar ceia, eu fico de olho para ver se o irmão do lado vai pegar também, porque eu sei que ele não está com a vida muito correta. E aí eu fico analisando e depois do culto eu falo, tá vendo? A irmã falando de tal, fez isso, mas eu vi ela tomando a ceia. Não, mas não é essa atitude. O que é que diz a Bíblia? Examine o homem a si mesmo, falando do estado que eu sou, o que estou fazendo, o que significa para mim, qual é a finalidade, qual é o meu propósito, qual é a proposta do meu coração a participar do culto, para que eu não saia pior do que eu entrei. Mas quem reconhece Deus, eu olho para dentro de mim e vejo que sou alguém que precisa ser mudado, transformado, convertido, direcionado. Muda-me, Senhor, faz o milagre em mim, como diz o hino. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as minhas feridas, como diz o hino daquele cantor. Deus então entra em ação e não opera apenas no que você faz, em o que eu faço, mas opera em quem eu sou. Às vezes a gente chega diante de Deus e fala assim: Deus, perdoa o que eu fiz. Mas eu esqueço de dizer: me perdoa pelo quem eu sou. Porque o quem eu sou é que reflete naquilo que eu faço. Eu só faço coisa errada por causa de quem eu sou. Então Deus não trabalha na superficialidade, Deus não trabalha nos efeitos, Deus trabalha na causa, mudando o interior do homem, mudando o coração do homem. Muita gente vive levantando e caindo, porque apenas confessa seus pecados, mas não se arrepende, porque o arrependimento é a mudança interior, é interna, é a metanoia, mudança de mente, mudança de caráter, mudança no nosso interior. E quando isso acontecer, seremos sinceros, temente, reto, e vamos ter capacidade de nos desviar do mal. Você percebe que é mais profundo do que a gente pensa? A gente se contenta apenas de dizer para Deus o que a gente faz. E aí a gente contou, está tudo bem, não está resolvido. Isso é apenas confissão. Se não for acompanhada de arrependimento, não tem perdão. Porque que diz a Bíblia? Quem é que acompanha? Quem é que é alcançado pela misericórdia? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Só o confessar, sem uma mudança interna,
em direção à vontade e ao querer de Deus, não muda, gente. Você conversa com pessoas que fazem tanta coisa errada. Quando a gente vai evangelizar, quantas pessoas confessam seus pecados para nós? Alguns choram sobre seus pecados, alguns dobram o joelho diante de nós ali, confessando seus erros para Deus. Alguns falam para Deus: eu pedi perdão para o Senhor. Alguns falam: eu oro todo dia, antes de dormir, antes de eu ir trabalhar, mas eu não paro de fazer o que estou fazendo, porque não rendeu ao seu interior. A nossa vida não se constitui apenas no que fazemos ou deixamos de fazer. Ela é constituída pelo caráter de Deus transformado em nós, pelo fruto do Espírito que gera em nós uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. É isso que traz a diferença em nossas vidas. É quem somos. Algumas mulheres têm aquela história, ou vice-versa, dos maridos que vivem confessando. Vai lá, erra, deixa a esposa chateada, depois chega para ela com um buquê de flor. Apesar que os homens da nossa geração não gostam muito, né? As mulheres dessa geração não são muito fã como eram antigamente, mas os homens levam buquê de flor, dobra o joelho diante da esposa e pede perdão. E diz assim, ó: não vou fazer mais. É a última vez. Passa 5 dias. Ou antes, de novo, a mulher já tem uma prateleira cheia de flores. Mas por que essa repetição? Porque nós não estamos deixando Deus tratar com o nosso interior, com a nossa vida interna, o nosso caráter. Lágrima é fruto das nossas emoções e sentimentos. Mas se isso não procede envolvendo todo o nosso interior por uma razão do operar de Deus, não haverá mudança só porque está chorando. Quando a lágrima é o resultado de um trabalhar de Deus, não, eu descobri, Deus me revelou, Deus me fez perceber o quanto ruim eu estou sendo, e isso pode vir através de lágrimas, haverá mudança. Mas se isso mexer apenas com as emoções, a emoção, como foi tratado hoje aqui na escola dominical, é apenas temporária. Daqui a pouco passa o pano nos olhos e repete aquilo que prometeu. Agora, quando nós somos atingidos pela flecha do grande Deus, pela espada do Espírito, a palavra de Deus, que diz que ela corta dos dois lados, ela tem o poder de penetrar mais do que faca, do que facão, porque corta só de um lado, mas a espada corta dos dois lados. Então, se tem um impedimento de um lado, ela vai para o outro. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada que tem 2 fios. Ela vai entre as juntas e medula e consegue alcançar a divisão da alma e do espírito. Onde a palavra da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da mãe, do pastor não consegue alcançar, do filósofo, a palavra do psicólogo, psiquiatra, psicanalista, não importa. A palavra de Deus tem o poder de alcançar a nossa vida. E se você está aqui nessa noite e está deixando a palavra de Deus alcançar o interior da sua vida, no próximo culto você vai ser uma pessoa diferente, porque quando Deus trabalha em nós, passamos a ser uma pessoa diferente. Não basta a gente sentir alguma coisa, tem que operar em nós alguma coisa. Porque a gente sente arrepio, a gente chega na igreja, canta aquele hino bonito, aquele hino que nos emociona, aquele hino que nos coloca nas nuvens, aquele hino que massageia o nosso ego, aquele hino que diz que a gente vale mais do que rubi, não sei se é verdade, aquele hino que fala que você é especial, também não sei se procede, mas você é especial. Daqui a pouco você está emocionado, né? Fez tanta coisa, deixou o pai e a mãe
triste, o marido chateado, a esposa com bronca. Quando chega na igreja, ao invés de se arrepender, aí escuta o hino: você é especial. Sou mesmo, Jesus, obrigado por me valorizar. Não, transforma a vossa alegria, o vosso riso em tristeza, em lágrima, como disse Tiago. Eu estou procurando alguém para me elogiar, alguém para dizer que eu estou bonito, estou bonita, sim, esse momento vai vir, mas nessa noite aqui, não estou dizendo para você que você é o mais lindo, como tem alguns coaches por aí que dizendo, meu lindo, minha linda, em vez de pregar a palavra. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus está procurando integridade, retidão, justiça, temor a Deus, se desviar do mal. É isso que Ele está procurando. Nós temos um evangelho de palavra dirigida às pessoas carentes de ter uma estima lá em cima. Não, o evangelho não são palavras românticas de Jesus. Você já viu Jesus na Bíblia ficar falando assim: eu te amo, meu filho? Você já viu Jesus ficar assim para baixo falando? Aliás, tem essa frase de Jesus dizendo, você vai ter outras palavras, mas nesse sentido não. Claro que Ele nos ama, mas Jesus não tinha uma palavra romântica para nós. Teus pecados estão perdoados. Agora vai e não peque para não acontecer algo pior do que os 38 anos que você ficou perto do tanque. Você está entendendo? Vai e não peque mais. Agora, se tu não te arrependeres, vai acontecer coisa ruim com a sua vida. É claro que são palavras de amor, está nos alertando, mas não são palavras românticas de Jesus, como nós queremos pregar. Não é palavra só de cutucão, também não, mas são palavras que mexem. A reflexão nessa noite é quem nós somos, que nós vivemos o tempo todo a analisar o outro. A gente vive dizendo para o outro: você precisa orar mais, hein? Você precisa ler a Bíblia mais, hein? Você precisa ir mais à igreja, você não está sendo dizimista, você não está sendo ofertante, coisa que é difícil ser, né, ainda no mundo de hoje. São verdades, são, mas de vez em quando a gente tem que olhar no espelho. Quem aqui tem um espelho em casa? Quem aqui tem espelho? Principalmente se for mulher, né? Mulher tem um em cada cômodo às vezes. Mas a gente precisa olhar para o espelho espiritual e dizer quem eu sou e o que Deus acha de mim. O que está refletindo, o que eu estou vendo no espelho, corresponde de fato quem eu estou querendo que apareça. Então, igreja de Jesus, igreja do Sorocaba Parque 2, nós juntos, precisamos ir para casa hoje analisando. Eu não posso me contentar pelo que dizem de mim. Pode ser verdade, mas pode ser que as pessoas não estão vendo além do que elas estão vendo. Eu preciso saber o que é que Deus acha a meu respeito. Então a gente precisa se dobrar diante de Deus, porque tem vezes que a gente está fora, só que a gente não percebe. E quando alguém tenta dar um toque em nós, a gente dá um pulo de 5 metros e fala: quem é você para me julgar? Você percebeu? Que a gente pode estar mesmo, mas a questão é, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é só o Espírito Santo. Mas tem vezes que o próprio Espírito Santo fala e a gente diz não também. Lembra de Estevão? O homem cheio do Espírito de Deus, de fé e de reputação, começou a pregar a verdade, as pessoas começaram a ranger os dentes de raiva. Quem era que estava falando? O Espírito Santo. Mas eles não conseguiam ouvir que fosse o Espírito Santo, porque estava com seus corações temedrecidos, podres, pecados, rochosos. Então o que nós precisamos sempre é nos aproximar de Deus, porque quanto mais perto de Deus nós estamos, é que a gente começa a enxergar a nossa pequenez. Como é que você acha que uma pessoa é considerada gigante? Vendo ela de perto. Se você vê uma pessoa sozinha em uma rua, 200 metros, você percebe que é uma pessoa adulta, mas você não chama ela de gigante, a não ser que ela esteja
perto de uma pessoa conhecida sua, uma pessoa adulta, próximo dela, ou conforme ela vai se aproximando. E às vezes nós estamos num estado tão ruim, mas a gente não consegue enxergar, porque a gente está vendo Deus ao longe. Mas quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, a gente reconhece que precisa melhorar. Deus trabalha em mim, Deus muda a mim, Deus dirige em mim, Deus me converte, Senhor. Mas se a gente inverte a lupa, ao contrário, eu não sei se você já viu um tipo de binóculo que ele tem dois tipos de visão. Eu estou terminando. Que você olha por um lado, ele coloca as coisas para perto. Mas tem um que, ao contrário, você coloca as coisas para mais longe. Qual lente nós estamos usando para ver as coisas? Porque de repente está tudo diante dos nossos olhos, a gente não está enxergando. Eu sei que talvez não foi o que você estava esperando, nem eu também, ouvirmos nessa noite. Deus não está irado conosco. Mas muitas vezes a gente muda o foco. A gente precisa olhar para nós mesmos. Você vê nas redes sociais aí, todo dia alguém querendo, acho que está denunciando o pecado lá na rede social. Colocando o vídeo de alguém que estava pecando, alguém que estava adulterando, alguém. As pessoas pensam que aquilo é denúncia do pecado, aquilo não é denúncia. Aquilo é manchar a reputação das pessoas. Aquilo ali é prejudicar a pregação do Evangelho. Publicar aleatória, de qualquer jeito, o erro de alguém, colocar lá e diz o nome, e ainda diz que é fuxico gospel, nada. Isso é fuxico do diabo, do cão, de outra coisa. Lembra de José, o homem que era justo, quando soube que Maria estava grávida, mas na mente dele não tinha nada de Espírito Santo na história? Diz que ele era justo, não querendo colocar má fama em Maria, e tentou divorciar secretamente. O que é que ele pensou? Maria me traiu, mas eu não vou espalhar o nome dela por aí. E como naquele tempo o noivado já tinha um comprometimento, um documento assinado, para divorciar já tem que ser um documento desfazendo daquilo como um divórcio, alguma coisa do tipo. Ele tentou fazer isso secretamente, a fim de que ela não fosse apedrejada ou difamada. Uma boa coisa para se fazer na nossa geração de hoje, das mensagens instantâneas. Me traiu, vou colocar, nem que eu não coloque o nome ou a foto, mas eu jogo logo em direta nas redes sociais, essa injustiça que eu estou sofrendo. Isso é falta de retidão, de integridade, de temor a Deus. Nós precisamos olhar como Jesus olhava. A Bíblia diz que é para a gente viver como Jesus viveu. A Bíblia diz para sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos pedir a Deus que muda a nossa vida, e não apenas nossas ações, meus irmãos. É isso que nós precisamos. O irmão vai lá e dá uma má resposta em mim, eu espero para toda a igreja a má resposta que o irmão me deu. Isso é falta de mudança em mim. O irmão foi lá e brigou com a esposa, e um vizinho que é irmão também ficou sabendo do grito alto que o irmão deu na esposa. No outro dia a igreja, todo mundo está sabendo que o irmão maltratou a esposa. Isso é obra de Satanás, isso é contenda, isso é briga, isso é dissensão. Nós não estamos falando de encobrir o pecado de ninguém, mas nós estamos falando também para a gente propagando, divulgando, para manchar. Talvez aquela pessoa é também o nosso irmão que falhou, e que Deus pode levantar através da nossa palavra e oração. Mas a gente às vezes tem o prazer de espalhar em tudo quanto é lugar a imagem do irmão que falhou. Aí quando chega a nossa vez, a gente quer ser perdoado e que todo mundo nos compreenda quando a gente falha. Tudo isso é falta de retidão, integridade, temor a Deus e se desviar do mal. Que Deus nos ajude. Vamos voltar para casa refletindo, igual naquele dia que Jesus falou para aquele pessoal,
Quem não tem pecado, atire o quê? A primeira, não é a segunda não, atire a primeira. E eles jogaram muitas pedras, foi isso que aconteceu? Jesus fez aquilo para que todo mundo olhasse para dentro de si e reconhecesse, não o que fazia, porque alguns deles não faziam coisa que nem a mulher, mas reconhecer de fato quem nós somos. Ele não disse assim, presta atenção, quem não pratica pecado, jogue a primeira pedra. Ele não disse isso. Ele disse, quem não tem. Fala do que somos, da nossa natureza decaída, inclinação para o erro. É quem não tem, não é quem não fez, porque algum poderia se justificar, está jejuando, orando, não estou falando nada. Agora, de grande ao pequeno, todo mundo tem, e carecemos da presença, da misericórdia de Deus. Não tente fazer isso com seus esforços humanos, mas tente fazer isso se dobrando diante da presença do Senhor, que fez os céus e a terra. Aplauda o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Quantos corações aquecem com boas e poderosas palavras como esta?